Olá, esse é o programa Momento Econômico. Estamos aqui na segunda parte da nossa entrevista de hoje e o tema é o Seis Sigma. E o nosso entrevistado e convidado é o Alberto Peceiro da Seta. Relembrando que vocês podem participar do programa enviando as suas perguntas. Falando em perguntas, nós já temos duas perguntas aqui. Uma é do nosso colega Carlos Ribeiro, que é o diretor executivo da NEFAC. E a pergunta dele é: Alberto, qualquer empresa pode utilizar a tecnologia ou a metodologia, Seis Sigma, mesmo empresas pequenas, tem tamanho? Como é que você vê isso daí? A pergunta do Ribeiro. Essa é uma ótima pergunta, porque os grandes exemplos de programas de excelência operacional baseados no Seis Sigma são de empresas grandes, né? Você pega empresas que são... Que foi o exemplo até que a gente comentou, GE, Vale, Caterpillar, Votorantim, Braskem... mas ele é aplicado a qualquer tipo de empresa. Talvez seja um grande ponto para as empresas pequenas olharem, esse estigma de que programas de excelência operacional são para grandes empresas. Empresas pequenas, na verdade, elas acabam muitas vezes tendo processos informais, né? E acabam perdendo a chance de melhorar esses processos informais e alavancar resultado, trazer mais resultado, né? Um programa de excelência operacional é óbvio, não vai contratar uma consultoria para ajudar, mas ela pode ser puxada por profissionais que já estão lá dentro. A gente tem alguns modelos de treinamento, por exemplo, que nós temos pessoas de várias empresas participando. Já tive casos de empresas familiares, com pai, filho, alguns funcionários, buscando montar uma estratégia de excelência operacional para uma empresa pequena. Talvez seja um grande filão de trabalho nos próximos anos, a aplicação desses elementos de excelência operacional em empresas pequenas, mas é completamente execuível. Ou seja, não tem, o porte da empresa independe. Aliás, até eu acho que uma empresa pequena ou de porte médio que esteja pensando num crescimento, eu acho que se ela já cresce desde o início dentro da metodologia Seis Sigma, já é um bom início. Roberto, tem a outra pergunta que é do nosso colega Roberto Vertamati. Roberto é conselheiro da NEFAC e conduz também o programa Momento Econômico. A pergunta dele é com relação ao governo, né? Se alguns órgãos do governo poderiam utilizar o Seis Sigma, e ele cita como exemplo aqui, por exemplo, a Receita Federal, né? O governo usa, que é a pergunta dele, poderia fazer muito mais ou não faz isso de uma forma correta, né? E, final, ele pergunta se falta ao governo uma visão desse tipo de metodologia na prestação de serviço, de um modo geral. Olha, eu falo para as pessoas, eu venho preparando gente há 20 anos em programas de excelência operacional e programas de desenvolvimento de liderança em algumas das maiores empresas do mundo. A Seta, inclusive, a gente treina algumas empresas em nível mundial. E eu falo para esses profissionais, o grande mercado para eles não nos próximos anos, nas próximas décadas, vai ser o serviço público, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta... Outros países que você conhece têm isso no serviço público? Não, ainda não, né? Ainda não, né? Ou tem pouco. Então, o que eu falo é o seguinte, há pouco, mas tem grande oportunidade de aplicação. Talvez seja o grande mercado para esses profissionais nas próximas décadas, inclusive no Brasil. Vocês sabem, em algumas áreas nós somos referência mundial de processos, mas em outros, infelizmente, nós somos referência negativa, né, de produtividade. Então, há muita oportunidade no serviço público. Então, respondendo claramente a pergunta dele, há pouco, mas é uma área que eu acho que nas próximas décadas vai ter muita oportunidade de programa de excelência operacional. Você já ouve alguns governadores, você já ouve alguns prefeitos falando de programas de excelência operacional, inclusive atrelado a cumprimento de metas, a remuneração variável, coisa que alguns anos atrás a gente nem ouvia falar. É um primeiro passo. Mas, poxa, por que não fazer transformação cultural? Todos no serviço público trabalhando em prol de melhorar os processos e dar um retorno para a sociedade. Afinal de contas, somos nós que pagamos o salário deles, né? Olha,
complementando a pergunta do Roberto Vertamati, que ele colocou, ele espera, né, nós também, se um dia o governo implantar, que ele vai implantar primeiro para ele ter uma eficiência muito boa para cobrar, né, os impostos, mas que ele tenha essa mesma eficiência para retribuir, né, a nós, né, os serviços. Porque se vier de mão única, só que talvez é o normal, aí nós vamos continuar ainda penando. É o que ele tinha comentado mais aqui. Oxalá você e o Roberto estejam certos. E o Roberto já teve também na gestão, ele foi diretor da Caixa Econômica, eu acho que ele entende bem os dois lados da moeda aí. Roberto, uma outra pergunta também, que na realidade são 3 em 1. Quanto tempo, de um modo geral, as empresas demoram no momento que ele inicia o projeto Seis Sigma, quando começa a aparecer os resultados, e quando eles vão buscar, o que normalmente, quais são os objetivos, e como é que esses resultados aparecem, de que forma? É um resultado financeiro? É um resultado que não é tangível? Fala um pouquinho disso, por favor. Vamos lá. Quando a gente fala de implementação de um programa como esse, a gente está falando para você ter uma transformação cultural na organização de um programa de 5 a 10 anos, ok? 10 anos você atinge um nível de maturidade grande dentro da organização, aquilo passa a ser incorporado no dia a dia. No primeiro ano já dá para sentir alguma coisa? Já. E aí como que é o jeito que a maioria das organizações fazem isso? Medindo o retorno financeiro. Em 6 meses você já consegue, às vezes... Você já vê, no primeiro ano você já tem retorno financeiro. As empresas onde eu trabalho, o programa é fortemente atrelado à área financeira, à área de controladoria. Todo projeto, não é obrigado que todo projeto tenha ganho financeiro, mas aqueles que tiverem o retorno financeiro, o impacto no EBITDA da organização, o impacto no caixa, na receita, é medido, é avaliado e comprovado pela área financeira. Então, desde o início, você vai criando um modelo onde não adianta. No final do dia, a gente tem que pensar em ponto de vista de negócio, de retorno para o acionista, de retorno para o dono da empresa. Você precisa gerar caixa, é isso que vai permitir que a empresa continue investindo, contrate mais gente. Então, talvez a grande felicidade do Programa de Excelência Operacional Seis Sigma ele foi atrelado desde o início nas grandes organizações a retorno financeiro, a impacto no caixa da organização. Por isso, há muita gente dentro do programa atuando como Black Belt, Master Black Belt, que nós citamos anteriormente, que são os facilitadores, que vieram da área financeira. Eu costumo dizer o seguinte, a área financeira, a controladoria, ela sabe quais são os ralos por onde está escoando o caixa da organização. Pô, que tal não convidá-los para ajudar a tapar o buraco? Olha, associado, a gente é da área contábil financeira, vocês entenderam bem o que o Alberto falou. É uma oportunidade e é mesmo, eu já senti isso quando eu estava dirigindo empresas, o Alberto fez esse projeto para nós lá. Roberto, você falou 5 anos e eu lembro numa empresa onde a gente no primeiro ano já conseguiu sentir. Por que eu falo isso daí? A cultura do empresário brasileiro, ele é muito no curto prazo. Então faz de manhã e à tarde ele quer ver o retorno. Quando a gente diz alguma coisa de 5 anos, às vezes desanima ou assusta, né? Que informação boa você pode dar do que acontece com a empresa já antes dos 5 anos, para que ninguém fique desanimado, imaginando daqui 5 anos? Na verdade, o que você vê, desde o primeiro ano, a organização já vê os retornos financeiros dos projetos. Você já vê impacto no EBITDA da organização, você já consegue medir em níveis monetários qual que é o retorno desse projeto. Quando eu falo 5, 10 anos, é a transformação cultural. É cada pessoa dentro da organização, aquilo fazendo parte do seu dia a dia. E aí, obviamente, vai passando ano após ano, o retorno sobre o investimento feito vai só aumentando. E todos os projetos, eles atingem... Além disso, Roberto, como é que alguém vira um Green Belt, um Black Belt? Simplesmente ele falar, eu sou Black Belt? Não. Ou ele tem uma prova, um diploma? Como é que é isso? Para alguém falar que é um Black Belt ou que é um Green Belt? Conforme eu já tinha comentado com você, né? Não existe um organismo acreditador mundial que diga como tem que ser. O que existem são as boas práticas de mercado. As boas práticas dizem um Green Belt, um Black Belt, ele participa de treinamento. Treinamento de Green Belt são 10 dias, de Black Belt são 20 dias.
Ele faz prova, né? Por exemplo, na seta, as pessoas precisam ter pelo menos média 7, né? Um Green Belt faz 2 provas, um Black Belt faz 4 provas, mas principalmente ele precisa fazer um projeto no processo da organização. Então ele vai fazer um projeto, por exemplo, para melhorar ou reduzir o ciclo de tempo para fazer uma análise de crédito. Ou ele vai fazer um projeto para reduzir o tempo para fazer os fechamentos contábeis da organização ao final de cada mês. Ou ele vai fazer um projeto para reduzir o custo de fabricação de um determinado produto. Ele precisa completar esse projeto, que normalmente dura de 4 a 6 meses, onde você veja o retorno para a organização. Completado isso, ele provou que ele sabe aplicar no mundo de negócio aquela teoria que ele aprendeu em sala de aula. E ele é certificado, ele recebe um ele diploma? Recebe um diploma de certificação, por exemplo. A SETA é um certificador? A SETA é um certificador, mas a organização ela pode criar o seu modelo de certificação. Eu estou indo daqui a 2 semanas numa das maiores empresas de telecom, uma empresa brasileira no Rio de Janeiro, para fazer um evento de certificação. Todo ano você tem um pacote de projetos que é feito, quem completa esse ciclo é certificado. E algumas organizações fazem questão de fazer grandes eventos de reconhecimento para criar o que eu chamo de inveja positiva. O cara fala assim, poxa, aquele cara, ele A minha filha chama de inveja branca. Inveja branca. Mas a pessoa se expôs positivamente para o restante da organização. Mais uma vez, o que eu insisto não é só o retorno financeiro, mas o projeto acaba sendo um piloto de liderança. Você pega, imagina, eu estou trabalhando com uma empresa de cosméticos norte-americana, e eles estão fazendo um grande projeto para redução de bad debt, né, de devedores duvidosos. Toda organização tem, mas você fazer isso de uma forma estruturada, fazer com que as pessoas dentro da organização olhem o processo de ponta a ponta, não só para recuperar aqueles créditos que ela tem na mão, mas como que eu garanto que eu não venha ter esse problema no futuro? Você está transformando a organização, né? Então é uma grande chance de gente boa aparecer e se expor positivamente. Alberto, focando mais o papel dos contadores, eu sei que as empresas que têm o projeto, a metodologia Seis Sigma, ela tem um dia onde todos os Green Belts e Black Belts vêm apresentar os seus projetos e a evolução, a situação. Esse nome é dado de Rally. Isso. Né? Depois você explica por quê. E aí, nas que eu participei, eu vejo que sempre que tinha um projeto, ele falava, mostrava tudo, aí levantava o controller que participava da equipe, aliás, às vezes participava de mim e falava, não, isso realmente está acontecendo, a gente já viu na contabilidade, esse número aparece, né? E a surpresa é quando ele também dizia o seguinte, e esse projeto, que para esse ano está prevendo essas economias nós já incorporamos no budget e mostramos aos acionistas. Eu fiquei bastante impressionado, né? E vi que depois isso acontecia. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Na verdade, o que acaba acontecendo, o que é esse evento que a gente chama de rally na organização? Ela pode, por exemplo, uma vez por ano, os projetos, os melhores projetos são apresentados para o presidente, para os diretores e gerentes da organização. Isso é algo que muita gente fala e pouca gente faz bem, que eu chamo de gestão de conhecimento. Quando você faz um rally e apresenta os melhores projetos, o que você está fazendo? Pondo o CEO de uma empresa, os diretores de uma empresa, aprendendo... Na primeira fila. Na primeira fila, aprendendo, poxa, o que precisa ser feito nos processos para melhorar? E aí, aprendendo com o pessoal operacional, o pessoal que está no nível tático fazendo o projeto. E aí, o que acontece? Um dos critérios de escolha dos melhores projetos é retorno financeiro. Então, o que acontece? O papel desse pessoal da área de contabilidade é validar esse número, porque você, vou ser muito sincero, muita gente que está assistindo a gente aqui está cansado de ver programas de excelência operacional ou empresas de consultoria falando, olha, tem 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, e aquilo cai no colo dele e depois ele tem que provar que deu esses 50 milhões, né? Então, assim, num programa como esse, você, projeto por projeto, é validado e o papel do contador, o papel do controle é garantir que aquele número, de fato, está impactando no EBITDA da organização, na margem operacional da organização. E o nome Rally
Porque você premia aqueles que deram os maiores retornos, que deram maior retorno financeiro, maior retorno para o cliente da empresa. Eu posso afirmar, Alberto, pela experiência que eu tive do lado de cá, né, participando, que uma das coisas que eu achava assim muito interessante é que quando você não tinha metodologia, cada um apresentava o projeto do seu jeito. Você tinha que entender o que o sujeito quis dizer. E no Rally, nas apresentações dos projetos, todos tinham a mesma metodologia. Ele explicava qual é o gráfico, qual é a que ele utilizou, e ele tinha uma metodologia, enfim, a gente era a mesma coisa com projetos diferentes. Então, o entendimento era fácil. Imagina depois do quinto, sexto Rally, toda a organização entendia. Eu entendi bem? Era isso mesmo? Era isso mesmo. No Seis Sigma, o método passo a passo, né, que durante o projeto é o que a gente chama de DMAIC. São as 5 fases de um projeto. É o Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Definição, medição, análise, melhoria e controle. O que é isso? Ao invés de eu dar uma carta branca para cada pessoa na organização seguir o seu próprio modelo mental de melhoria de processo, você faz com que todo mundo siga o mesmo modelo mental, o mesmo raciocínio. E isso permite que seja muito fácil compartilhar conhecimento na organização. O Rally é isso, as pessoas comemorando, né, o compartilhamento do conhecimento na organização através dos projetos. Esse padrão. Olha, Alberto, a gente está terminando o tempo e eu acho que de tantas perguntas que eu teria que fazer, eu acho que você vai ter que voltar um outro dia. Alberto, por favor, as suas considerações finais. A gente já está encerrando a nossa entrevista aqui. Foi rápido, né? Isso aí. Bem, eu antes de mais nada gostaria de agradecer mais uma vez o convite que foi feito e fazer o convite para quem está assistindo a gente. Um programa como esse, embora a gente fale excelência operacional, é um grande programa de gerenciamento de negócio. Ainda há muita oportunidade de a gente alavancar resultado nas organizações através de melhoria de processo. Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gordura ainda nos nossos processos. A gente tem empresas, às vezes, processos inchados. É dar a oportunidade para o pessoal que está no dia a dia do processo para que eles proponham melhoria de processo e contribua com os resultados da organização. O programa de excelência operacional como Seis Sigma permite isso. Esse é o convite para vocês. Pensem nisso. Pode ser o que vocês estão procurando para levar a organização para um novo patamar de resultado e retorno para o acionista. Alberto, obrigado. Queria lembrar a todos que no dia 26 de agosto a ANEFAC realiza em São Paulo a palestra Cobrança, Conceitos e Aspectos Práticos do Processo de Recuperação de Crédito. E também no mesmo dia 26, o nosso vice-presidente de administração da ANEFAC, o senhor Roberto Pérez Fragoso, ministrará a palestra sobre a importância da gestão estratégica e tributária. Essa palestra vai ser na FIPECAF. E no dia 3 de setembro, aqui em São Paulo, teremos a reunião técnica de perícias contábeis, econômicas e arbitragem, a execução e a anulação de sentenças arbitrais. Quem quiser se inscrever ou obter mais informações, acesse o nosso site www.anefac.com.br. Obrigado a todos e até a próxima semana.